vamos ver um pouco a origem dos movimentos vorticosos. Então, antes de entrar propriamente no capítulo, a gente precisa ter em mente o que seriam, né? A gente está falando de um movimento que não é típico da forma beta, né? Aquela trajetória, mas também não é típica do espírito. Reparem, porque aquelas 3 trajetórias que eu sempre mostro, de gama, beta e alfa, dos movimentos da substância que caracterizam essas fases, esse movimento vorticoso, você não pode dizer que ele não é circular, mas você também não pode dizer que ele é apenas circular. Você não pode dizer que ele é ondulatório, mas você também não pode falar que ele não tem nada de ondulatoriedade. Você não pode dizer que ele é retilíneo, mas você também não pode dizer que ele almeja o retilíneo e possui alguma característica dessa coisa reta, que é típica do movimento do espírito. Parece, né? Parece, estou dizendo, que esse movimento vorticoso combina a coisa de todas as fases. E ele é característico da vida. Ele é característico das formas vivas, que é uma manifestação do princípio da vida. Então, olha só que interessante. Você tem um tipo de movimento cuja natureza é desconhecida hoje pela ciência, possivelmente devido à complexidade inerente a esse próprio movimento. Porque você tem um movimento que não é nem pura matéria, nem pura energia, nem puro espírito, mas uma combinação desses fatores que acaba sendo o que caracteriza a vida. Talvez por isso seja tão difícil a ciência chegar a esses movimentos vorticosos, porque é na vida, né, nas formas vivas, que você vê a junção de tudo, do mais alto com o mais baixo, né, passando por todos esses intermediários. Você tem aqui um ambiente, né, que pende entre o alfa e o gama, que é um ambiente de construções, de criatividade, de batalhas, de alegrias, de choros, derrotas e vitórias, palco de ascensões, de quedas, às vezes momentâneas. É um lutar pelo progredir incessante que nunca para e sempre vai evoluindo de forma cada vez mais impressionante. Então, esses movimentos vorticosos, eu poderia aqui inaugurar essa exposição falando justamente que eles combinam todos esses outros movimentos, o que torna a vida algo tão único, né, tão especial, tão integrado, né, e tão difícil de ser desvendado pela ciência, porque a ciência não quer considerar essa visão e não quer admitir o polo espírito como também sendo parte integrante da vida, né? E o polo para o qual tudo tende, diga-se de passagem, né? Então, fica difícil para a ciência conseguir progressos além de certos pontos, se ela não quer admitir em alto e bom tom o polo oposto ao polo matéria. Para mim, isso é óbvio, né? Talvez para você aí esteja ficando. Se não ficou até essa altura, né? Eu espero que as exposições futuras vai esclarecer, né? Porque senão você não consegue ir além de um ponto. Daí você gera pseudo-novidades que não levam a lugar nenhum. Eu vejo muitos homens da academia, né? Pessoas da academia que se desgastam, né? Eles expressam no seu olhar, na sua forma de vida, uma insatisfação que eles escondem das mais variadas formas possíveis, com um monte de vício, justamente porque eles não conseguem, não têm coragem de captar, de admitir esse polo oposto, né? Eles não querem expandir seu horizonte, né, conceitual, de percepção, não querem admitir hipóteses mais ousadas.
daí eles perdem a coisa, né? Eles acabam se perdendo. Bom, então vejam só que interessante. Essa introdução aqui ajuda a esclarecer o que vai vir futuramente. Então olha aqui, vamos pegar um trecho. Energia retorna à matéria, movimentando-a e abrindo-lhe novas possibilidades de combinações químicas, né? Daí a química inorgânica vira química orgânica, né? Começa a aparecer outra coisa. Bom, vamos ver sobre vórtices, né? Porque movimentos vorticosos implicam em vórtex, né? Que é um objeto de estudo muito importante na mecânica dos fluidos. Então vejamos aqui a definição tirada direto da internet. Um vórtex, ou no plural vórtices, é um escoamento giratório onde as linhas de corrente apresentam um padrão circular ou espiral. São movimentos espirais ao redor de um centro de rotação. Então, essa é a natureza dos movimentos vorticosos. E aí, pelo menos num primeiro olhar, né, numa primeira impressão, a gente consegue relacionar isso muito com os movimentos fenomênicos, certo? Aqui a gente tem uma representação bem simplificada do que seriam esses movimentos vorticosos no âmbito atômico, né? Que é o que nos interessa aqui nesse estudo. Isso aqui eu retirei da página do Pedro Orlando, né? Então, ondas elétricas, elas têm um comprimento de onda muito grande, né? Lambda é comprimento de onda. Então, a sua frequência é baixa. O comprimento de onda das ondas elétricas, se vocês forem ver, elas são muito compatíveis para gerar excitação na matéria, né? No átomo. Eles têm um comprimento de onda no qual você tem uma certa comunicação entre determinados tipos de matéria e essa forma de energia, de tal maneira que você pode gerar uma comunicação mais íntima entre matéria e energia. Então a gente não está falando aqui de uma comunicação no sentido de a energia gravitacional fazer a matéria se atrair, que não é uma verdadeira comunicação, mas é uma imposição energética na forma de forças em todos os elementos materiais que são dotados de massa. Mas o que a gente vê aqui é uma comunicação mais íntima, né? Que busca estabelecer pontes entre a matéria e a energia, de modo a obter alguma coisa que seja muito diferente, né? Ou melhor, que aponte para algo que não é nem matéria nem energia. Então, eu acho que isso explica muito bem, né, o que seja esse movimento vorticoso. E daí, a gente possui, né, então, o átomo que é fecundado pela eletricidade, né? Ondas elétricas, né, seriam a eletricidade da vida, né? Não seriam as ondas eletromagnéticas, né? Não confundir, que combinado, né, vai começar a gerar uma nova configuração atômica, né? Então você vai ter o quê? E isso a ciência ainda não, até onde eu saiba, não tem nada disso por enquanto, não está trabalhando com nada desse tipo. Mas você teria um rearranjo dos elementos do núcleo atômico, não na forma pontual, mas ao longo de uma linha, né? Ao longo de um eixo. E o movimento eletrônico, ele não seria em torno desse ponto,
mas seria em torno desse eixo, o que dá a ideia de alguma coisa que não é fechada em si, mas é algo aberto, né, em si. Daria uma ideia de um vórtice mesmo. Bom, novamente, né, como todas essas coisas são muito elevadas para o nosso pobre, né, para a nossa pobre mente, né, eu convido as pessoas que estão aqui, né, que estão realmente dedicadas a algo a mais dessa vida, a pesquisarem bem a fundo sobre isso, né, e verem se existe já alguma coisa sendo pesquisada nesse campo, né, e também buscarem alguma coisa que aponte para isso. Para mim, né, isso faz muito sentido, mas a gente ainda tem muito pouco sobre isso sendo feito. Eu acho isso muito interessante porque diz, né, respeito, né, pode solucionar vários enigmas atuais da ciência. E aqui fica, né? Eu vou tentar encontrar algumas referências e colocar à disposição de vocês aqui na descrição do vídeo, né? No próximo vídeo a gente vai continuar um pouco, falando um pouco mais sobre esses movimentos tão especiais. A gente se vê lá.